Estamos no capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Apenas 5 questões, aparentemente áridas, mas quando se olha com cuidado, vemos que Kardec foi bem cri-cri. Ele foi nos detalhes, nos meandros de questões que às vezes nos ocorrem no dia a dia e nós temos até alguma dificuldade, às vezes, de saber a resposta certa. Vejamos a primeira. Questão 896. Existem pessoas desinteressadas no sentido de desapegadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por não lhes saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Observem a situação que ele colocou. É alguém que não está preso ao dinheiro, não está apegado ao dinheiro, não está desinteressado do dinheiro, mas não sabe aplicá-lo direito, não tem discernimento para usá-lo de forma adequada. Aqui foi aplicada a palavra prodigalizar. Isso lembra a parábola do filho pródigo, né? Pelo dicionário, prodigalidade é gasto excessivo e desnecessário. É o conceito que foi usado aqui. Pessoas que gastam desnecessariamente, esbanjamento, desperdício, embora também possa ser usado como generosidade e liberalidade. Mas a ideia é essa. Pessoas que têm alguma riqueza, não estão apegadas a ela, mas não a usam adequadamente, não têm discernimento para isso. Qual é o merecimento dessas pessoas? O que elas vão levar dessa experiência de vida? Uma resposta dividida em duas também. Tem o merecimento do desinteresse, do desapego. Isso já é alguma coisa. Porém, não tem o merecimento do bem que poderiam fazer, porque não usa adequadamente. Tenho dinheiro, mas não faço bem com ele. Poderia dar um bom uso a esse dinheiro e não aproveitei essa oportunidade. O desinteresse, o desapego é uma virtude, isso é. Então tem ali uma virtude ali no cantinho que ele está segurado. Mas a prodigalidade irrefletida, ou seja, o esbanjamento, constitui sempre, achei até engraçado essa, pelo menos é falta de juízo. Esse cara não tem juízo. Não chegou a dizer que é um defeito, não chegou a dizer que é uma mácula na personalidade dele. Não pegou pesado, não. Mas tem juízo, pô, não está usando esse dinheiro, está queimando dinheiro, está dando dinheiro para quem não precisa, está aplicando onde esse dinheiro não tem a utilidade ou o bem que poderia ter se aplicasse em outras coisas. Então, esta pessoa tem alguma virtude, mas tem falta de juízo para saber aproveitar melhor a oportunidade recebida. E aí ele explica melhor. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Ele aqui ele separou uns e outros. Quer dizer, tem gente que pega a riqueza e tranca ela para si mesmo, senta em cima, é meu, não dou para ninguém, e ainda vou, se possível, enterrar, transformar tudo em diamante para levar no bolso, no meu paletó, quando eu for ser sepultado. Não está certo isso. Mas também não é para sair fazendo como o filho pródigo que desperdiçou toda a fortuna do pai e que tem que voltar quase que de joelhos para pedindo a migalha que caísse da mesa. Nem outro. Nem avareza, né? Nem falta de juízo. Também lembra a questão dos 3 serviçais que receberam as moedas para aplicarem. Ele continua dissecando o problema. Recebemos um depósito de que uns terão que prestar conta, exatamente como aquela outra parábola, em que tem que prestar conta ao Senhor do dinheiro que o Senhor deixou guardado com os 3 serviçais. Porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram.
por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram a quem não precisava, aplicou erradamente, queimou dinheiro por aí. Eu me lembro, a primeira vez, eu não sei, esse conceito aí, eu não vi esse conceito no catolicismo. O catolicismo nos ensina a fazer o bem, nos ensina que é pecado fazer o mal, mas esse conceito eu acho que eu vi, não sei se foi, não foi nessa questão não, acho que talvez num livro de André Luiz. E ele me deixou, me baqueou, quando eu entendi a ideia. Está aqui destacada em roxo aqui embaixo. Nós não somos responsáveis apenas pelo mal que fazemos, mas também por aqueles resultantes do bem que deixamos de fazer. Isso é muito forte, gente. A gente mal dá conta de não fazer o mal. Imagine pensar no mal porque nós deixamos de fazer o bem. Alguém ligou para nós querendo conversar, nós estávamos aqui na hora da novela ou do sei o quê. Não, amanhã eu falo contigo. Essa pessoa estava precisando de um ombro amigo, pula pela janela. Nós não tínhamos a menor ideia do estado da coisa que isso poderia acontecer. Mas por não ter feito o bem de escutar, de dedicar alguns minutos a esta pessoa, um mal maior aconteceu e nós temos responsabilidade nisso. Claro, não é a mesma coisa que empurrar a pessoa pela janela, mas alguma responsabilidade nós temos e a nossa consciência irá nos cobrar. No caso aqui, Vidal, Oi, diga, Paula. o teu comentário é muito interessante, porque depois que eu terminar, a Maria Ângela quer falar contigo também, levantou a mão. Tá, ok. Mas Quando as pessoas comentam a parábola do filho pródigo, elas só lembram, ou lembram mais fortemente, daquele que saiu, gastou, né, exageradamente, pegou a parte que lhe cabia, exigiu-a, gastou mal, né? Mas não há nenhum comentário como esse que você frisou aqui, que a gente é responsável. Então, ele foi duplamente responsável. Né? exatamente, ele primeiro faltou juízo, né? Ele desbanjou o dinheiro e deixou de fazer o bem que ele poderia ter feito com aquele dinheiro, exatamente. Mas é o que eu estou dizendo, isso é um segundo estágio. Nós mal conseguimos ainda, a gente resvala no primeiro, escorrega no primeiro degrau. Esse segundo degrau aí não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. É complicado, porque a gente muitas vezes nem é visível num primeiro momento. Você tem que estar antenado no mundo à tua volta para saber se o bem que você está deixando de fazer, que mal pode provocar. Aqui eu tentei poupar vocês com a figurinha, porque se vocês colocaram na internet criança faminta, vem coisa que baixaria a vibração só de apresentar a imagem, né? Mas eu quis mostrar essa contrapartida. Tem gente queimando dinheiro, enquanto tem pessoas morrendo de fome, literalmente. E, e tem essa história de que, puxa vida, não fui eu que matei essa criança. Nem ela estava no meu caminho ou estava no meu caminho. Tem uma diferença do próximo. Aqui também tem uma diferença do próximo. Eu posso saber que tem criança morrendo de fome lá em Biafra. É uma coisa. A outra coisa é eu cruzar com ela na esquina. Na esquina ela é a minha próxima. Não dá para desviar o olhar e atravessar a rua. Aí sim eu estou me comprometendo karmicamente. E, e a resposta, então, para Kardec é essa. Esta pessoa tem pelo menos uma virtude de ser desprendida, mas não sabe ainda enxergar a dor do semelhante e aproveitar o dinheiro, a riqueza que a vida deu para fazer o bem. Isso aqui tem uma sabedoria profunda também. Dinheiro, riqueza, está muito ligada ao nosso karma. Tem gente que veio com karma, programação de vida para não ter, tem gente que vem com programação de vida para ter. E a turma administra isso. Isso é outro detalhe. É uma coisa dinâmica, não é nasceu em berço de ouro, não. A turma, quer dizer, os guias da pessoa vão administrar. Se você está usando bem, está usando mal, e vão deixar você na quantidade certa, porque é melhor para você. Ou seja, se está tudo dando muito certo, também vão esperar
vocês estão fazendo dar tudo certo e o dinheiro não falta, eles vão esperar que haja um bom uso para esse dinheiro. Kardec vai nas sutilezas agora, continua. Todas as perguntas aqui são nesse tom. Vamos para 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra? Ótimo, poxa, não estou fazendo o bem para ser recompensado. Perfeito, desprendido. Mas se eu fizer o bem esperando que ele seja levado em conta na outra vida, e que lá, por conta desse bem que eu fiz, eu vou melhorar a minha situação, isso aí vai prejudicar o meu progresso? Ou seja, eu quero comprar uma casinha lá no céu, eu quero comprar meu lote, meu terreno no céu. Eu não estou preocupado em aparecer, não faço caridade para me exibir, mas eu estou fazendo caridade pensando que eu não vou para o umbral, pensando que eu já vou garantir meu bônus hora quando chegar em nosso lar e coisas assim. Tá? Resposta. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Senão, não é o bem. É um toma lá da cá. Se eu estou achando que eu vou aplicar, tem aqui um caderninho, esse mês eu doei R$ 500, mês passado eu doei 2.000, soma aqui dos últimos 10 anos, doei R$ 30.000, será que isso aí são 30 mil bônus horas, já vou ter direito ao minha casa própria, em nosso lar? Não pensem que seja isso não, porque não funciona desta maneira. A intenção vale muito. E se a intenção é egoísta, que esta aqui é uma intenção egoísta, fazer o bem, porque eu quero garantir o meu cantinho no céu. Isso não é a verdadeira caridade. Aliás, nós fizemos um estudo recente de caridade. Né? Ele vai desdobrar isso agora. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se, para se proteger contra a penosa condição desta vida. A vida material é difícil, então todo mundo quer ter o pé de meia, o famoso pé de meia. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? É a mesma pergunta que está sendo desdobrada. Isso é um mal? Fazer o bem pensando que vai ter coisa melhor? Não, certamente não. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, esse já se acha num certo grau de progresso. Só essa atitude já revela o meu progresso. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu mesmo vou só olhar para mim e entender o que eu faço. É apenas pensando no retorno espiritual, eu faço pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo. Essa frase aí não é fácil de entender, não. Ser agradável a Deus. Como é que ser agradável a Deus? O que agrada a Deus? Agrada a Deus fazer caridade? Agrada a Deus ir à missa? Agrada a Deus... Se a gente pensar de maneira bem simplicista que nós somos objetos do amor de Deus, agrada a Deus o quê? Retribuir esse amor. Não retribuir como uma retribuição mundana, mas criar os laços com a divindade através da vibração do amor. Então, tudo que nos aproxima de Deus é agradável a Ele, porque Ele nos ama e a ligação existe e o objetivo da evolução é fortalecê-la. Deus emana a centelha divina em direção ao universo e espera o retorno dela sob a forma de seres evoluídos. E essa forma é garantida por essa ligação que nos atrai de volta para Deus. Então, tudo que nos aproxima de Deus é agradável para Ele. Se a caridade feita com a intenção de ajudar quem sofre, nos aproxima de Deus, isso é agradável a Ele. Vidal, Oi. quando você leu aí, né? Hum. Ser agradável ao seu próximo. A Deus e ao seu próximo, que sofre. Que sofre. Que sofre. Tem uma frase de Gandhi aqui, e Gandhi disse que ele só não era...
cristão por causa dos próprios cristãos, porque a doutrina de Jesus em si era perfeita. Mas os seres humanos, e a gente sabe disso, são imperfeitos, e eles que levam muitas doutrinas por água abaixo. E Gandhi falou essa frase aqui, ó, eu não esqueço até hoje. Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Segue aí. Segue aí. Você me lembrou agora um livro que li recentemente, falando sobre religiões. O livro era da época do início do protestantismo, da reforma protestante. A turma do lado de baixo estava primeiro investindo contra os reformadores. Não conseguiram dominá-los, porque estavam muito protegidos. Aí resolveram aplicar a mesma estratégia que eu tinha aplicado ao catolicismo e a tantas outras religiões. Vamos pegar o ponto forte deles e transformar no ponto fraco. Eles estão indo contra os dogmas, estão indo contra as imagens, estão indo contra isso. Então, vamos exacerbar esse aspecto e vamos fazê-los partirem logo para o polo oposto e caírem numa espécie de exagero, onde nós vemos que passam assim, lembrei, já que eles estão contra como está escrito a interpretação do cristianismo, então, e querem reinterpretar a Bíblia, vamos fazê-los adotar a interpretação ao pé da letra que desvirtua da mesma forma. Ou seja, a turma, você diz que o problema são os seres humanos, mas também tem os seres humanos desencarnados que não querem deixar as religiões prosperarem, executarem o seu trabalho e vão desvirtuando os seus conceitos em qualquer brecha. Sim. Qualquer brecha possível desvirtua. Aí o protestantismo caiu nessa interpretação literal da Bíblia, levando também a distorções, e aí começou o divisionismo e por aí vai. Mas eu não estou criticando nenhum nem outro. É só essa questão. Ao contrário, estou dizendo que todas as religiões sofrem uma perseguição do baixo astral, e essa perseguição vem pelo nosso lado fraco. Onde eles puderem pegar o pezinho, eles forçam a barra para provocar esses desvirtuamentos que Gandhi falou. Continuando aqui. As Diga. religiões, as filosofias, né? Qualquer Por aí vai. Qualquer coisa que possa acelerar a instituição da ordem, a nossa evolução, eles são contra, porque o objetivo é atrasar tudo. Então, primeiro ele fala o quê? Aqueles que fazem o bem pelo prazer de ser agradável a Deus e a quem sofre, esses já estão um grau de progresso, é uma coisa. E esse grau de progresso lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa, agora aí vem a comparação, tá? Do que o seu irmão, mais positivista, que faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, dois contrapontos. Um faz o bem pelo bem. E isso catapulta ele para uma felicidade superior. O outro faz o bem, mas faz o bem esperando algum tipo de retorno espiritual. Ele fez o bem, ok. Isso já é alguma coisa, mas não vai dar o mesmo impulso que tem aquele que faz o bem pelo bem, sem nenhum interesse, mesmo que não seja no mundo material. O Vidal? Oi. Posso falar mais uma frasezinha aqui de Gandhi? Pode falar. Há pessoas no mundo com tanta fome que Deus não poderia aparecer para elas, exceto na forma de pão. Somente podemos sentir Deus, destacando-nos dos sentidos. Ajuda-me a dizer a palavra da verdade na cara dos fortes e a não mentir para obter o aplauso dos débeis. Segue. Essa daí é dureza, né? Quer dizer, se de fato, fico imaginando os apóstolos lá, depois que Jesus se foi, na Igreja do Caminho,
encontrando alguém em estado de penúria extrema, morrendo de fome, e aí, em vez de acudi-los, como os apóstolos fizeram, em vez de curar suas feridas, de dar-lhe pão, deixá-lo com algum conforto, para então doutriná-los e pregar o evangelho, se eles começassem a pregar o evangelho para alguém se contorcendo em fome. Fome é uma coisa muito triste e terrível. Tá? Que foi o que fez o samaritano, né? É, é. Nem tanto, né? Tá, um pouquinho diferente aí, mas eu estou pensando numa outra imagem. Imagina você chegar numa pessoa ali quase desmaiando, né? Eu não vou colocar essas imagens aqui, lembra que aquela criança lá, eu tinha vi umas horrorosas que eu não colocaria, mas chegar numa pessoa assim, nesse estado de quase inanição, prestes para desmaiar, e dizer, meu irmão, você precisa entender que isso é o teu karma, por algum motivo, aí começar a querer doutrinar aquela pessoa que está em inanição extrema. Primeiro tem que acudi-lo, resolver as suas mazelas imediatas, para aí então poder trabalhar na transformação moral. Gandhi meio que foi nessa linha também. Para chegar a Deus com eles, tem que trazer o pão na frente. Senão não vão conseguir sequer concentrar-se para escutar qualquer coisa relativa à divindade. Bem, continuando aqui, ele vai continuando agora. Vocês vejam que ele está trabalhando os conceitos. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir os nossos próprios defeitos. Distinguir. O bem que nós estamos fazendo é uma coisa, e corrigir nossos defeitos é outra. Então, eu fiz o bem, mas não me corrigi. Porque eu fiz o bem, não me corrigi, porque eu quero um retorno, um lugarzinho no nosso lar. Estou querendo comprar um lote lá. Se alguém quiser vender, me avisa. Muito bem. A pergunta dele é essa. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia que nos seja levado em conta na outra vida. É pouco meritório querer comprar um lote em nosso lar. Mas, até aí ele entende. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigimos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e nos elevarmos? Perceber a sutileza dele? Fazer o bem para ganhar um lote no céu é uma coisa. Tá? Isso aí ficou ali, não é muito bom. Você fez o bem, mas não é muito meritório. Agora é o seguinte, eu estou trabalhando a correção da minha inferioridade. Eu estou trabalhando para vencer as minhas paixões, corrigir o meu caráter, mas com o objetivo de evoluir e me aproximar dos bons espíritos e crescer espiritualmente. Alguém pode chegar e dizer, poxa, mas então você está fazendo por interesse, você não está fazendo você não está mudando porque você quer mudar, você está mudando porque você quer se elevar, porque você quer poder chegar em nosso lar. É uma sutileza grande aqui agora. E aí? O que vocês acham a priori? Você não vale ler? Não vale ler a resposta. Cadê a resposta? Não vale a resposta. O que vocês acham? Tem mérito nos esforçarmos em vencer as nossas inferioridades e paixões, mas pensando em evolução? Eu sei que não vou poder conseguir comprar um lote no nosso lar, mas se eu tiver melhorado a minha vibração, eu vou poder chegar lá e depois eu me viro lá para arrumar um lugarzinho para mim. O raciocínio não é tão diferente assim. A diferença é o meio que está sendo ventilado. Não, não. Não é isso que você está falando. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Ser o bem, ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa vir de cada uma de suas boas ações render na vida futura e na vida terrena. Aí, respondido dessa maneira, até eu balancei agora, deixa eu ver. Tá. Porque, em princípio, parece que ele está dizendo que se eu quero corrigir as minhas inferioridades, melhorar apenas para evoluir, eu também não estou indo no bom caminho? Será que é isso que ele está dizendo aqui? Vamos ver se ele melhora um pouco mais. Nenhum egoísmo, porém... agora ele melhorou. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus.
Aí não, esse é o nosso fim, foi para isso que nós viemos aqui, para isso que nós vivemos, para nos melhorar. Então, fazer o bem para ganhar um lote em nosso lar, não, é egoísmo, continua sendo egoísmo. Agora, fazer o bem para evoluirmos, acabar com nossas imperfeições, esse é o objetivo da nossa vida, nós nascemos para isso. Então, não há nada de errado nós querermos evoluir. E para isso, nós estamos nos esforçando dia a dia. E por isso nós estamos aqui nesse momento, todos juntos, em sintonia aqui, estudando essas coisas. Né? Mas balancei, até eu balancei aqui agora. Que na primeira parte da resposta eu achei que ele ia criticar também. Mas não é possível, ele não é. Eu confiei, não é possível. Quem respondeu isso aqui sabe mais do que eu, então vai responder melhor. Tem que ter alguma coisa a mais. Aí eu tive fé, olha, fora da fé, tive fé e deu certo. Ainda bem, graças a Deus. Questão 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estrada temporária neste mundo, a vida corpórea é uma estrada temporária, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, essa pergunta aqui que eu já fiz comigo, eu já fiz essa pergunta comigo muitas vezes. Já tirei minhas conclusões, já voltei nas minhas conclusões. Olha, essa é interessante. Nós estamos aqui de passagem. O futuro é que é a nossa preocupação. O futuro é o mundo espiritual. Então, adianta eu ficar estudando, ir para a escola, fazer faculdade, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, de coisas materiais. Se eu estou aqui de passagem, adianta isso? Para quê? Para que estudar? Quanto tempo? Sei lá, 24 menos 6, 18 anos. Mais ainda, pode ser até mais, 20 anos. Se isso tudo aqui é de passagem, eu não vou aplicar minha engenharia lá do outro lado mesmo, e daí? A resposta. Bom, sem dúvida, nós estamos aqui de passagem. Sem dúvida, nós estamos de passagem. Mas, primeiro, quando você se esforça, e ele foi mais específico, hein? Conhecimentos científicos. Porque se fosse médico, por exemplo, André Luiz, apesar de ter sido meio que tido lá um passa fora quando se habilitou como médico, mas ele usou o conhecimento médico dele, até porque os guias espirituais chegam aqui para ajudar os encarnados na cura, né? O guia de cura. Mas aqui está falando científico como uma coisa mais mesmo como da física, da química. Então, para quê? Primeira resposta. Porque isso vos põe em condições de auxiliar vossos irmãos. Você está aqui, você aprendeu matemática, alguém está com um problema sério, está sendo passado atrás no trabalho, enrolaram ele, você vai lá, faz as contas para eles, estão te roubando. Então, você está ajudando alguém com esse conhecimento que está. Alguém que está aqui ajuda. Quando você está aqui, você tem que fazer o bem também aqui. Né? Ali, aí a imagenzinha que eu consegui foi o inventor da roda oferecendo para os outros que não conheciam a roda. Esse tema de hoje estava no início interessante. Falei até com o Itamar, lembra que estava muito árido, que não tinha nem como conseguir ilustração. Aí hoje eu sentei aqui, mudei tudo, e as coisas apareceram e eu percebi que aquilo que eu falei está uma grande bobagem. Ao contrário, os temas são bastante profundos. Primeira parte. Então, se você está aqui, então, se você tem conhecimento científico, você vai poder ajudar os que estão aqui também. Segunda parte. Vamos lembrar das duas asas do anjo? A asa da razão e a asa do amor? Você tem que ter os dois. A evolução pede também inteligência. A mente também tem que evoluir. Então, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Neste caso aqui, ele não falou conhecimento, não, ele falou inteligência. Então, também tem outra sutileza. Não é o conhecimento científico que eu acumulei, mas no esforço de adquirir esse conhecimento científico, eu exercitei a minha inteligência e aperfeiçoei ela, e cresci com ela. E isso me ajuda na minha evolução também. O lado moral e o lado intelectual. Coração e mente. Então,
Faz sentido. Logo, faz sentido, sim, estudar, aprender, mesmo que você esteja aqui só de passagem. Essa é a conclusão. Mas ele vai mais além. Nos intervalos, olha essa daqui, essa foi uma das conclusões que eu tirei e que me fez querer desistir de algumas coisas. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Anos. Ainda mais se for do ponto de vista de matéria espiritual. A gente fica aqui rebuscando livros e mais livros, olhando psicografias, meditando, lendo as entrelinhas do livro dos Espíritos para aprender alguma coisa sobre o plano espiritual. Aí, uma vez, de fato, não, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, chega. Falta pouco tempo agora, eu vou esperar mais um pouco. Quando eu chegar lá, vou aprender isso tudo muito rápido, me inscrevo lá numa universidade lá e eu aprendo isso tudo. Pronto, não preciso mais ficar me preocupando com isso. Aí sabe o que aconteceu? Depois que eu cheguei a essa conclusão, um tal de Paulo me ligou, mandou recado, seu Ribeiro, queria falar comigo. E me trouxe para esse grupo. Eu estava aqui, eu tô meio isolado das minhas origens, e aí ele me trouxe de volta para o estudo dos conhecimentos espirituais para poder fazer frente a esses trabalhos. E pronto, voltei. Sei que para fazer essa apresentação de hoje eu precisei de estudar algumas horas de preparação e que lá vou aprender isso em minutos, mas já que eu estou aqui, já que eles querem isso, vamos em frente. Porque nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Olha essa agora, essa é forte. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Eu tenho uma grande dúvida com língua, tenho dificuldade de idiomas, passei a vida estudando inglês, eu não sei inglês direito. Aí eu fico pensando, pô, vou precisar de inglês lá em cima? O espírito tem que saber tudo. Essa resposta, olha, essa resposta não deixa nada de fora. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Tá? Então, é amplo, geral e restrito. E não é ficar só, eu estudei engenharia, só engenharia. Por que não, de repente, na aposentadoria, já pensei nisso? Fazer um curso de medicina ou algo assim. Mas a vida não proporcionou. Mas é exatamente nisso. Vamos abrir outras áreas. Vamos continuar progredindo na parte, mesmo que seja intelectual, porque essas ideias vão nos ajudando a elaborar melhor as nossas decisões de vida. Aqui eu encontrei, por acaso, essa figurinha aí dos livros servindo de escada para que as pessoas pudessem subir, justamente essa questão aqui. As ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. 899. Qual o mais culpado de... Essa chega a ser engraçada. É interessante. Qual o mais culpado de dois homens ricos? Tem dois homens ricos. Tá? E esses dois homens ricos, eles usam a sua riqueza apenas egoisticamente, para si mesmo. Então, está nivelado ali. Nenhum dos dois faz o bem. Tá? Mas um nasceu na opulência, nasceu rico. E não sabe o que é necessidade, nunca passou necessidade. E o outro ganhou riqueza a partir do seu trabalho, de baixo, como se diz, que ele caiu de baixo, trabalhou muito, cresceu e conseguiu adquirir um bom patrimônio. E os dois usam esse patrimônio apenas em proveito pessoal. Nós sabemos que isso aí, não, a caridade passou longe, então os dois têm um problema aqui. Mas tem diferença entre ele, entre o que já nasceu rico e o que veio de baixo, se esforçou e chegou lá? A resposta: aquele que conheceu os sofrimentos, esse é o mais culpado, porque ele sabe o que é sofrer. Ele já passou necessidade. E quando a vida proporcionou a ele a riqueza, ele não retribuiu a vida, ajudando os que já foram necessitados como ele. O karma aqui é maior, o karma negativo aqui é maior. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele conhece e não tenta
minimizá-la nos outros. Porém, como frequentemente sucede, já nem se lembra dela. Quando ele chega nesse estágio, ele já não quer saber que veio daqui. E aí se compromete mais perante a lei divina do que aquele nasceu de berço esplêndido e nunca... Buda, o príncipe Sakyamuni, ele precisou já adulto, dar uma espécie de fugida do castelo do pai dele, que cercava ele de todos os confortos, e não deixava que ele entrasse em contato com o sofrimento e a dor humana. Quando ele saiu e conheceu a dor e o sofrimento humano, foi que ele começou a trabalhar a sua iluminação, que ele não concordou com aquilo. Mas até então, ele nem sabia que do lado de fora do castelo tinha gente morrendo de fome. Daí, ele até aquele momento ele não tinha responsabilidade com relação a isto. 900 é a última. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o objetivo de maior soma legal e seus herdeiros? Quer dizer, esse é uma armadilha que a gente cai mesmo. Primeiro você se preocupa com a aposentadoria, passa a vida trabalhando e fazendo um pé de meia. Coloca na poupança, compra uma casinha, aplica aqui, aplica ali, porque você sabe que não dá para contar com a aposentadoria oficial. O INSS, disse um velho sábio para mim uma vez, que estão todos destinados a terminar a vida ganhando salário mínimo, não importa com quanto tenha começado. Muito bem. Mas aqui ele vai além. Tá? Vai além no seguinte, tá? Acumulei, eu já tenho, faço as minhas contas, todo velho faz essa conta, quanto eu acumulei, quanto eu gasto por mês, qual é a minha expectativa de vida, o dinheiro vai dar ou não vai dar? Conheci um casal de médicos que o dinheiro não deu, aí errou na conta. Acabou antes. É triste isso. Mas aqui não, o dinheiro vai dar, está sobrando, mas eu quero deixar para os meus herdeiros. Essa é a pergunta. Tá? Eu não vou fazer o bem, eu não vou fazer caridade, porque cada real que eu der para o mendigo é menos R$ 1 para os meus herdeiros. Aí tem essa história de só quando eu morrer também, né? Só dou quando eu morrer. O que o mundo espiritual pensa disso? Perguntou Kardec. É um compromisso com a má consciência. Um compromisso que a consciência a certa vai cobrar depois. Dar apenas para os seus, e principalmente depois de morto, não chega a ser uma caridade. Claro que também não o seria ignorar as necessidades da descendência, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o filho da classe média está com muita dificuldade de se manter na classe média. É um drama atualmente. Né? E os pais, muitas vezes, se sobrecarregam com ajudar os filhos para algo que ele não estava preparado para isso. Esse velhinho aqui pensou na aposentadoria dele, mas provavelmente não pensou se a filha iria conseguir um emprego bom e ia conseguir ter uma vida com aquele conforto mínimo que ele deu a ela durante a criação. Isso cria um drama também. Mas não significa que ele não possa dispensar alguma coisa para alguém que está próximo e que cruzou o seu caminho e, portanto, se tornou a sua responsabilidade. Isso pega todo mundo. Essa aqui é para fechar mesmo, não tem jeito. Então, pergunta. Alguém quer, sabe, dissecar alguma coisa, esclarecer algo mais ou falar algo sobre esse assunto? Que eu já estou voltando. Hein?